Graças ao Senhor. Vamos dar todos para a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Gostaria, por gentileza, que os irmãos abrissem comigo 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Obrigado. O tema da ministração desta manhã é um coração transformado por Cristo. Nós vamos falar sobre os tipos de corações que aparecem nesse texto. Eu vou ler do versículo 2 até o versículo 31, só que para nós facilitarmos o andamento da mensagem, eu não vou ler todos os 30 versículos de uma vez. Vamos ler por trechos, e à medida que nós formos avançando, nós vamos seguindo na leitura. Amém? Então, o primeiro trecho da nossa leitura é do versículo 2 até o versículo 11. Nós vamos ler esse primeiro trecho agora na leitura. E diz assim: E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: Subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. E Nabal, respondeu aos criados de Davi, e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homem que eu não sei de onde vem? Somente até esse trecho aqui por enquanto. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos dobrarmos diante de Ti. Obrigado pela provisão da palavra desta manhã, e eu peço que o Teu Espírito venha falar às nossas mentes, aos nossos corações, que o Teu Espírito venha remover todo pensamento que venha obstruir o entendimento desta mensagem. Peço que, Pai amado, Senhor, nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser seja ligado a Ti nesta manhã, e que possamos ouvir, entender e colocar em prática aquilo que ouviremos, meu Pai. Nós pedimos que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti nesta manhã. Amém. Na última mensagem, os irmãos que estavam aqui talvez se lembrem que nós falamos sobre a vida e o legado de Samuel. Nós lemos apenas o versículo de número 1 do capítulo 25. E nós vimos na mensagem anterior 4 aspectos da vida de piedade desse servo de Deus que foi Samuel. E quais foram esses aspectos? Nós falamos sobre a questão de ele ter um ouvido obediente, porque ele ouviu a voz do Senhor quando este o chamou. Ele foi um intercessor fiel, porque ele intercedia por toda a nação. Ele foi um profeta que confrontou não somente Saul, mas a todos aqueles que desobedeciam à voz de Deus.
e ele também, por toda a sua vida, nós vimos que ele foi um juiz íntegro e de uma maneira pública. Então esse foi o testemunho que nós pudemos observar na vida de Samuel. Já nesta mensagem, nós vamos considerar sobre, como eu já disse, sobre o tema um coração que é transformado por Cristo. E nós veremos um contraste nesta leitura de 3 tipos de coração. Nós vamos ver 3 personagens nessa história. Um deles nós acabamos de ler nesse primeiro trecho, se chama Nabal. O segundo personagem nós veremos na sequência, falaremos de Davi. E o terceiro personagem, Abigail. Nabal representando um coração ímpio, Davi representando o coração de um servo de Deus que se deixou levar pela ira, e nós vamos ver Abigail, que é um coração semelhante ao coração de Cristo. Então nós vamos ver 3 tipos de coração de uma maneira resumida. Esta é a palavra que será ministrada nesta manhã. Então nós vamos ver que cada um de nós temos um pouco de Nabal, nós temos um pouco de Davi, e que somente Cristo pode transformar os nossos corações para sermos semelhantes a Ele, como o coração de Abigail. Somente o Senhor é quem tem poder de transformar corações. Então, o capítulo 25 que nós estamos lendo aqui, ele é um reflexo do que é que acontece em um coração humano, do que acontece em qualquer um coração que está aqui, inclusive, começando por mim, inclusive. Todos nós, de alguma maneira, estamos sujeitos ao que está acontecendo no coração desses personagens aqui. E o cenário que nós temos aqui, para recapitular, nós temos um Davi, que ele já é ungido rei, mas ainda está na condição de fugitivo de Saul. Ele continua fugindo. E ele vive certamente dias muito difíceis. E ele está acompanhado por seus homens no deserto. Eu não preciso esclarecer de como que deve ser a vida no deserto aqui, né? Escassez de água, escassez de alimento, muito frio à noite, muito calor de dia, vivendo o tempo todo a tempo, porque Saul está todo o tempo tentando tirar a sua vida. Então não era uma vida fácil que Davi estava tendo junto com seus homens ali. E diante dessa situação, nesse tempo, quem cruza o caminho de Davi era um homem muito rico chamado Nabal, que nós acabamos de ler aqui nos textos, e da sua esposa Abigail. E essa história, ela acaba sendo praticamente um reflexo do que é a nossa vida. E a pergunta que nós podemos começar fazendo nesta manhã, e que permeará toda a mensagem que será ministrada, é: qual é desses corações que tem governado a nossa vida? É importante nós olharmos o texto e nós percebermos que, de alguma maneira, o Senhor quer que nós venhamos a fazer um autoexame a partir destas palavras que estão descritas nesse texto. E nós sempre temos que ter a cautela e pedir a graça do Espírito Santo para que Ele nos ajude a fazermos isso rotineiramente. Nós constantemente devemos analisar o nosso coração segundo as Escrituras. Inclusive, quando nós lemos no momento da mesa do Senhor, nós lemos: examine-se, pois o homem é assim mesmo, né? Só trazendo aqui a memória, justamente como é que nós fazemos essa análise? A partir das Escrituras. É a partir do que nós estamos lendo e percebendo aqui. Avançando aqui, uma pergunta muito importante que nós podemos fazer a partir do versículo 2, que nós acabamos de ler aqui, é a seguinte. Nós lemos aqui, eu vou ler o versículo 1, que é importante para contextualizar o porquê desta pergunta. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou. E o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu no deserto de Parã. E aí no versículo 2 nós começamos a história do homem chamado Nabal. A primeira pergunta é: se nós estamos lendo o livro de 1 Samuel, e nós temos também 2 Samuel, quem é que escreveu o livro de Samuel na sequência se Samuel já faleceu? É uma pergunta importante de ser feita, né? E a resposta que nós encontramos está descrita em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, para aqueles que tiverem curiosidade. Eu vou ler para ganharmos tempo, mas diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros, como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Possivelmente, Natã e Gade completaram a escritura do livro de
1º e 2º Samuel. Só fazendo uma ressalva, que nas nossas Bíblias, 1º e 2º Samuel estão divididas, mas se nós pegarmos as escrituras hebraicas, o livro de Samuel e o livro de Crônicas são um único livro. Então, para nos contextualizar, isso foi feito, essa divisão, para nós podermos separarmos os tempos históricos em que cada coisa acontece, para melhor nós absorvermos as escrituras. Mas na escritura hebraica é um único livro. Amém? Continuando aqui e respondendo essa curiosidade que porventura alguém deve ter se perguntado em algum momento já. No versículo 2 e no versículo 3, nós vamos perceber aqui que o narrador da história, possivelmente Natan ou Gade, eles começam descrevendo quem era Nabal. E nós vemos algumas características aqui. Nós vamos perceber que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E aí o texto está dizendo o quê? Que ele era um homem muito rico, era um homem de muitas posses. Lembrando que naquele período, a riqueza das pessoas não era medida pelo dinheiro que ela tinha no bolso, porque não existia unidade monetária naquele período, e não era pelas terras, mas era pelo tamanho da sua criação. Sempre quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão era um homem que tinha muitas criações. Quando nós lemos a história de Jó, que era um homem muito rico do seu tempo, era um homem que tinha muitas criações, um rebanho muito grande. Então, a riqueza daquele povo era medida pelo tamanho do seu rebanho. Então, nós percebemos aqui que Nabal não era um homem pobre, ele era um homem de muitas posses. E o seu nome significa tolo. Nós vamos perceber na leitura aqui adiante. E isso fazia jus ao seu nome por conta das tolices que ele aqui colocava em prática. E ele é descrito nesse texto aqui como um homem duro e maligno em seus negócios. Isto é, ele tratava as pessoas com arrogância e com maldade. Em contraste, Abigail é descrita como sábia e formosa. E já aqui nós vemos um contraste nesse texto, e é sempre importante quando nós lemos os livros de Samuel, que nós vamos, na medida que o Senhor permitir ir avançando, ele é um livro de contrastes. Nós vamos sempre ver uma pessoa que está seguindo a vontade de Deus e uma outra pessoa que é um contraste, que está nas trevas. E nós temos nesse texto, novamente, um homem ímpio nas trevas, e nós temos um contraste a sua esposa que está na luz. Nós vamos, então, o texto já nos dá mais ou menos o norte de como a história vai acontecer. Então, no versículo 4 até o versículo 8, como nós acabamos de ler aqui, nós vamos perceber que Davi envia o quê? Mensageiros até este homem Nabal, e mensageiros muito educados. Eles lembram a Nabal que eles haviam protegido, os pastores de Nabal, e pedindo que ele lhes desse aquilo que eles tivessem à mão. Em momento algum, nós vamos perceber nos servos de Davi, e o próprio Davi que envia esses homens, pedindo assim: olha, eu quero tantas ovelhas, eu quero tantas cabras, eu quero tanto disso, eu quero tanto daquilo. Não existe um número que é dado por Davi por seus servos aqui. Ele pede para dar o que está à mão. Aquilo que está à mão, ele diz assim: olha, o que você entender que é justo que você me dê. Ele não está fazendo uma solicitação. E isso envolve um gesto de humildade. E nós vamos perceber que isso que Davi e seus homens estão fazendo, nós vamos perceber na leitura do texto, que não é um pedido errado. Porque aqueles homens, durante todo o tempo que aquela criação esteve ali, em momento algum aquela criação e os pastores foram atacados. Porque nós vamos perceber no texto que aqueles homens, o exército de Davi, funcionava como um muro para que os inimigos não atacassem a criação, não apenas de Nabal, mas de todos os pastores daquela região. Então, nós temos aqui um pagamento que é justo por um serviço que foi prestado. E seguindo adiante, do versículo 9 até o versículo 11 que nós lemos aqui, a resposta de Nabal, ela é carregada do quê? De desprezo. A pergunta que Nabal faz é: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Olha a pergunta, como a maneira como ele se dirige aqui, no versículo 10. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem a seu senhor. Ele estava negando a identidade pública de Davi. É muito provável que todos aqueles
aqueles povos que estavam ali à volta, eles sabiam quem era o menino que tinha atacado uma pedra e derrubado um gigante. Muito possivelmente todos que estavam ali conheciam quem era Davi. Muito possivelmente todos sabiam que Saul estava caçando Davi. E muitos também sabiam que Davi havia ido pouco tempo atrás proteger uma cidade da invasão dos filisteus que estavam indo atacar os pastores e o rebanho daquela cidade. Os irmãos se lembram dessa leitura anterior que nós fizemos aqui? E que depois Saul vai para cima de Davi por causa disso? Então Davi não era um desconhecido. Davi era um homem que, apesar de não ter nenhuma obrigação de morrer e dar a vida por aquele povo, ele ainda assim o fazia porque ele amava aquele povo e ele amava o Senhor. Então Davi estava fazendo tudo aquilo e Nabal o trata com desprezo. Ele nega tudo o que Davi fez, ele nega, tentando rebaixar, porque todo o Israel sabia que Samuel havia ungido Davi para ser o próximo rei da nação. Isso não era um fato desconhecido. Ele era um rei, mas não estava na condição de se assentar ao trono, porque havia um rei que estava sentado ali, e que era Saul, e que somente Deus poderia o remover do trono. Não era Davi que deveria fazer isso. Então, toda essa história era patente, mas Nabal não reconhecia isso. Ele chama Davi de fugitivo e trata Davi como alguém que não merece a honra. É isso que ele está fazendo aqui. E ele age com egoísmo. O versículo 11 responde isso. Ele fala: tomaria, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Como é que ele não sabia de onde Davi vinha? Percebam aqui, tudo o que Nabal fala aqui no versículo 11 gira em torno de si mesmo. É uma repetição possessiva dessa expressão que revela um egocentrismo, e ele nega o dever de patrono no dia da festa. Nós vamos perceber aqui, olha, pelo menos 3 características ímpias do coração de Nabal. Quais são essas características? Primeira, arrogante. Um coração ímpio, arrogante. Ele despreza Davi e ele se acha autossuficiente. Ele acha que ele não precisa de Davi. Ele fala: olha, Davi, eu não sei quem você é e não preciso de você. É isso que ele está dizendo nessa resposta. Ele está sendo arrogante. Primeira característica de um coração ímpio. Segundo, nós temos uma segunda característica aqui, que é a ingratidão. O que é a ingratidão? Ele não estava sendo grato pelo cuidado, pela proteção que ele recebeu de Davi e seus homens. Eles a todo tempo deram a sua vida ali para proteger Nabal e todos os seus pastores e rebanhos, e ele está ignorando, ele está sendo ingrato com todo o serviço que lhe foi prestado. E nós temos uma terceira característica. Ele vê os seus bens como absolutos. Ele fala, ele fala: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses. Ele acha que tudo provém do seu trabalho, que as coisas não provêm de Deus. Esse é um homem que tem o seu coração ímpio com o seu coração de piedade, que nós não poderíamos esperar nada disso diferente. Ele não reconhece que tudo provém do Senhor. Então, nós temos pelo menos 3 aplicações que eu vou fazer a partir dessas 3 características de impiedade. A primeira, falando acerca da arrogância que eu mencionei. Quantas vezes nós tratamos os outros com desdém porque achamos que são menores do que nós? Isso acontece com crente? Acontece também. O ímpio faz isso com naturalidade, mas crente também faz. O ímpio, ele mede o valor das pessoas pelo que elas possuem e pela posição que elas ocupam. Mas crente que não é muito crente também faz isso. Esse é o problema. A gente fala isso de um ímpio, a gente espera que seja algo natural de um ímpio. O problema é quando o crente ele está tendo o comportamento de um ímpio. E o chamado do Senhor para nós é para que nós temos que olhar para as pessoas e amá-las como Cristo amou e morrer por elas. E não amar as coisas e o status dessas pessoas.
É o primeiro ensinamento do Senhor para nós nesta manhã, esse texto. Segundo ensinamento, ingratidão. Isso daqui não acontece com ninguém, nem comigo. O coração endurecido, ele nunca enxerga a mão de Deus e das pessoas que lhe fazem bem. A pessoa que vive reclamando e nunca agradece pelo que ela tem. Essas são as pessoas que o Senhor dá saúde, o Senhor dá provisão, não deixa faltar o alimento, o Senhor não deixa faltar o cuidado, e ainda assim a pessoa vive reclamando, mas se eu tivesse isso, se eu não tivesse aquilo, eu queria tanto ter aquilo e ter isso. A pessoa ela vive num estado eterno de ingratidão, e ela nunca é grata por aquilo que o Senhor proveu a ela. É não reconhecer a mão do Senhor sobre o cuidado das nossas vidas. Você quer ver uma coisa clássica? E eu começo por mim, que todos nós fazemos isso de alguma forma. Quem aqui nunca reclamou do salário que é muito baixo? Eu já. Começando por mim, tá? Eu sou melhor que ninguém aqui. A gente fala, eu podia ganhar bem mais. Quando nós fazemos isso, nós não estamos sendo gratos por aquilo que o Senhor nos proveu. É uma coisa simples, irmãos. Puxa vida, é tão difícil ser crente, né, irmão? A gente fala assim, a mão é muito pesada, mas é a palavra de Deus que está nos dizendo isso. É a graça. Nós temos que crer que aquilo que o Senhor está nos provendo é o necessário para que Ele nos sustente naquele tempo. E crer que se o dinheiro não for suficiente, o Senhor vai nos dar de outra forma, mas Ele não vai deixar faltar. É o Senhor quem cuida da gente. Não é o dinheiro que a gente recebe. Irmão, se nós dependêssemos disso, estava todo mundo enrolado aqui. É o Senhor quem cuida da gente. Terceira aplicação aqui. O egoísmo. A vida que é centrada no meu pão, minha água e minha carne. É exatamente a lógica de Nabal. Quantas vezes o nosso coração se apega mais às posses do que às pessoas? Às vezes nós vivemos a nossa vida planejando ela com as coisas que nós deveríamos adquirir a partir de um determinado tempo. E nós fazemos isso quando a gente passa o cartão de crédito, a gente faz isso o tempo inteiro. E a gente parcela algo porque a gente não quer esperar o tempo certo de adquirir aquilo. Eu preciso disso agora. Para isso existe um cartão de crédito que você vai pagar isso picado. Você vai pagar muitas vezes um juro exorbitante por aquilo. E às vezes você de fato nem precisa daquilo. Essa aqui é a pior parte, irmão. Tá? Então, infelizmente, irmãos, eu falo porque eu também me incluo nisso, nós somos escravos do consumismo. Nós vivemos em uma nação que se espelha muito em uma outra nação que é consumista e todos queremos ser consumistas de alguma maneira. Não é errado consumir, todos precisamos consumir, mas quando nós fazemos disso a meta de vida e não o Senhor, alguma coisa está errada aí. Percebe? E nós não podemos ser hipócritas. Todos nós temos necessidades e queremos adquirir coisas, mas que a nossa vida não seja centrada e baseada nisso. Que a nossa vida seja centrada no Senhor. E isso não seja o mais importante. E que nós aprendamos a conviver com aquilo que o Senhor nos permite ganhar. Nós não venhamos desejar aquilo que está além das nossas posses. Isso é uma coisa muito importante também. Porque o consumismo prega exatamente ao contrário disso que eu estou falando. Por causa disso, existem pessoas que roubam porque querem ter na mão fácil aquilo que elas legitimamente não têm condições de ter. Então, isso gera uma raiz de problemas que nós vemos na sociedade nos dias de hoje aqui. Então, avançando. É importante destacar, irmãos, que toda a Escritura, primeiramente, se eu fazer uma leitura fria e crua do texto, como eu acabei de fazer aqui, e simplesmente fazer essas aplicações, não está errado. Mas o primeiro e principal objetivo das Escrituras é nós lermos ela apontando para Cristo. Essa é uma leitura correta que nós devemos fazer no texto. E a partir disso nós vamos perceber como é que Cristo atua na nossa vida e as lições que nós podemos tirar desse texto. Porque Cristo, Ele é Deus e o homem perfeito. E obviamente lições nós podemos extrair desse texto de que Cristo, Deus e o homem perfeito, Ele nos mostrou como nós devemos caminhar quando nós olhamos para esse texto. E nós temos aqui pelo menos dois cumprimentos nesse primeiro trecho da leitura que apontam para Cristo na leitura desse texto. E a primeira, Nabal, ele é um retrato da humanidade sem Deus.
Logo, a humanidade sem Deus, o que ela é? Ela é orgulhosa, ela é ingrata e ela é egoísta. É um homem sem Deus, é um retrato da humanidade. Em Cristo, nós temos um contraste, que é exatamente o oposto disso. Se a humanidade é orgulhosa, Cristo ele é humilde. Se a humanidade é ingrata, Cristo ele é grato. Se a humanidade é egoísta, Cristo ele é generoso. E nós temos aqui, olha, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, um contraponto dessa leitura apontando para Cristo, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou sendo servo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nós temos um contraste com toda esta humanidade e com as pessoas que têm o coração limpo. Esse é o primeiro ponto. Segundo cumprimento em Cristo, nós podemos tirar desta lição. Aonde Nabal disse assim: olha, meu pão, minha água, minha carne, o que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. João 6,35. Em contraste. Aonde Nabal disse minha água, Jesus disse assim: a quem tem sede, eu darei de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E em contraste com a minha carne, Jesus disse em João 6,55: a minha carne é verdadeira comida. Então nós temos um contraste extremo do que é o ímpio e do que é Jesus Cristo. E essas são as lições que nós devemos absorver desse texto. O que Nabal guardou para si, Cristo ofereceu de graça na cruz a todos nós. Esse é o grande contraste. A boa notícia do Evangelho é que Jesus, ele pode transformar corações. Essa é que é a grande e maior verdade do Evangelho, irmãos. Que quanto mais duro o coração, mais o Senhor vai trabalhar para quebrar aquele coração. Aonde houver arrogância, Ele vai colocar humildade. Aonde houver ingratidão, Ele vai colocar louvor. Aonde houver egoísmo, Ele vai produzir no coração da pessoa generosidade. O Senhor é um Deus que transforma corações. Segundo ponto, vamos para o nosso segundo trecho da leitura para não ficar tarde. Versículo 12 adiante, vamos ler até o versículo 17 agora. Diz assim: então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto ao saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, e contra a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem possa lhe falar. Agora pulem mais um trecho de leitura, vamos no versículo 21 e 22, aqui, tá? Para nós continuarmos com esse trecho. Depois eu vou ler o versículo 18 a 20. Versículo 21. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada me faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo quanto o que tem, até mesmo um menino. Ou seja, ele mataria todos os homens e toda a casa daquele homem ali. Nós temos um Davi que já organizou toda a vingança contra Nabal.
E esse segundo ponto, nós temos um Davi, que é o coração de um servo, que tem o coração segundo Deus. Olha que ironia, nós estamos lendo esse texto. Um homem que tem um coração segundo Deus, que se deixou levar pela ira. Isso acontece com o crente? Acontece também, irmãos. Crente também fica nervoso e também perde esses primeiros, como é que diz o nosso ditado. Tá? Então, o primeiro trecho que nós vamos perceber aqui, no versículo 12 e 13, quando os mensageiros voltam para a resposta ofensiva de Nabal, Davi explode em fúria. Davi perdeu a linha, vamos dizer assim, na nossa linguagem. E ele ordena para os seus servos: cada um cinja a sua espada, cada um pega a espada. Alguém pega a espada para fazer carinho? Não, alguém pega a espada para matar. Ele ia dizimar todo mundo, ele ia acabar com a casa de Nabal. 400 homens se prepararam para a guerra, e apenas 200 ficaram com a bagagem para cuidar das provisões ali. O mesmo homem que havia poupado Saul na caverna, quando cortou o manto dele ali, porque não podia tocar no homem porque ele era o ungido de Deus, agora estava disposto a entrar numa casa e acabar com tudo. Esse é o nosso coração, irmãos. É uma gangorra diante de Deus. Ora você está em santidade, ora você está próximo a cometer uma das maiores atrocidades que você pode cometer na sua vida. Esse é o coração do homem. E o coração de uma pessoa que teme a Deus, inclusive. Nosso coração está incluso aqui. Certo? Então nós vamos perceber aqui, olha, que diante de toda essa situação, dessa catástrofe iminente que está para acontecer no texto, Abigail, nós lemos no versículo 14 ao 17, ela toma conhecimento de toda essa situação a partir de um servo que corre até ela e fala para Abigail tudo que está acontecendo. E ali, esse declara que os homens de Davi, ele fala para a mulher: olha, tudo que esses homens pediram para Nabal, eles estão certos. O nosso Senhor que é um louco mesmo. Então ele está falando para a mulher que talvez podia tomar partido para algum lado, que aqueles homens estavam certos e que o marido dela estava tomando uma decisão errada. Então a mulher não estava enganada. E o servo, ele testifica essa reivindicação de Davi. E aí há um clamor do servo, porque não era somente da Nabal que ia morrer todo mundo, inclusive o próprio servo que estava dando a notícia. Então ele clama: olha, considera você que tem um pouco de lucidez e vê o que você pode fazer. Porque vai todo mundo morrer aqui. Se você conseguir contornar isso, você vai salvar todo mundo. É o que está acontecendo aqui no texto. E ou seja, o mal, ele é projetado contra toda uma casa. E aí, há um monólogo, depois nós lemos o versículo 21 e 22 aqui, um monólogo de Davi, onde ele fala que, na verdade, que em vão tenham guardado tudo quanto este tem no deserto. Ou seja, Davi está bravo e ele está falando assim: olha, como eu estou certo, eu matar ele não está errado, porque esse homem não está pagando o que eu deveria receber. Quantas vezes nós também não somos senhores da nossa razão quando nós estamos certos em alguma situação? Não é verdade? Nós somos peritos nisso, né? Querer lutar pelos nossos direitos. E aí, simplesmente, Davi decide que ele não deixaria nenhum homem vivo até o amanhecer do outro dia. E ainda transforma um servo de Deus em um homem vingativo, pronto a cometer um massacre ali naquele lugar. Então nós temos aqui, pelo menos, 3 características também de um coração irado de Davi. A primeira característica é um coração reativo. Ele responde imediatamente ao mal. Versículo 13, nós acabamos de ler aqui. Assim que ele dá uma notícia, ele fala assim: olha, cada um pega a sua espada. Ele já começa assim a conversa. Ele é um homem reativo. Segunda característica, impulsivo. E nós também temos, infelizmente, esse tipo de característica. Ele age sem buscar a direção de Deus, mas tomado por uma emoção. Ele não mandou chamar o sacerdote para orar e consultar Deus o que ele devia fazer. Lembra dos outros textos que nós lemos aqui? Ele já falou: ó, pega a espada que nós vamos resolver isso aí agora. O sacerdote nem foi lembrado nessa história aqui. Não é assim que às vezes a gente age? Quando a gente toma aquela decisão impulsiva, a última coisa que a gente lembra é de consultar um servo de Deus ou de orar, ou de dobrar o joelho naquela situação. A gente já quer resolver aquela situação na hora, na força do ódio, como diz o nosso ditado, né? A gente não quer deixar passar a oportunidade. E aí vem a terceira característica, vingativo.
Ele deseja pagar com a mesma moeda, e não somente com a mesma moeda, ele queria acabar com a casa do Nabal inteiro. Era vamos dizer assim, uma vingança que extrapolava o limite da razoabilidade. E às vezes é isso que a gente quer fazer, não é verdade? A pessoa prejudica a gente quer pagar na mesma moeda, a gente quer acabar com a pessoa, a gente só não quer que ela sofra, a gente quer que ela morra. Às vezes a gente é assim quando está naquele momento de agonia, de ódio, de toda aquela situação que surge ali. Certo? Essa não tem limite. Não tem limite. Nunca sacia. Ela não sacia e ela é um mal que é irrefreável. E aí nós temos pelo menos aqui 3 lições que nós vamos extrair desses 3 comportamentos no coração de um servo de Deus que se deixou tomar pela ira. Primeiro, a ira, ela revela o que é que está no coração da pessoa. Isso é um fato. A ira revela o que está no coração. Quantas vezes, eu vou começar falando de mim, quem é que nunca ficou bravo com o motoqueiro? No trânsito? É verdade. Quem é que nunca quis matar o motoqueiro no trânsito? Tem motoqueiro, mas a gente tem misericórdia com os carros. Mas quem é que nunca ficou bravo com situações do trânsito, com situações do trabalho? Quantas vezes Deus usa um ímpio lá para tirar a nossa paz do nosso trabalho no dia a dia? A gente serve de Deus, a gente não pode falar, xingar o camarada que a gente é crente, não xinga, né? Mas nos nossos pensamentos a gente já destruiu a pessoa, já aqui dentro. Não é verdade? Isso acontece? O trabalho, acontece na família, às vezes é um ímpio dentro de casa, um ímpio familiar, talvez não é dentro de casa, mas é um familiar seu que tem a infelicidade de fazer parte da sua família, como isso te dando, né? A pessoa que você não quer ganhar frente, só te dá trabalho, e às vezes vai gerando esse sentimento ruim no nosso coração, um sentimento de ira. E quantas vezes esse sentimento de ira não toma uma reação desproporcional como com Davi? Quantas pessoas, eu vou levantar uma bola aqui para vocês pensarem, não precisam me responder, quantas pessoas você já não deixou de falar por questão de amargura há muito tempo? E Deus está chamando a atenção para você se retratar com essa pessoa hoje. Lá atrás, 5 anos, 10 anos atrás, você nunca mais falou com aquela pessoa, e o chamado do Senhor você vai lá, se humilha e se conserta com ela. A ira não provém do Senhor, a amargura não provém do Senhor. É um chamado do Senhor para isso, para nós todos, desta manhã, para nós nos retratarmos. Um segundo aspecto, falando acerca da impulsividade, o servo de Deus também pode se perder no calor da emoção. O fato de nós sermos crentes não nos torna imunes a pecar pelo pecado da ira. A Bíblia fala, irais, mas não pequeis. Ou seja, fique bravo, mas não sai para cima. Para nós entender assim, na nossa linguagem. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Não é a gente que vai resolver o problema, é o Senhor. Certo? Então, o nosso comportamento é engolir ser, como diz o ditado, engolir um sapo, 2, 3, quantos sapos forem necessários, e deixarmos que é o Senhor quem vai lidar com aquela situação. Não somos nós. Então, o servo de Deus, ele se perde no calor da emoção. Diz o ditado, talvez não sei quem é o autor dessa frase, mas que muitas das decisões, ou quase todas as decisões que nós tomamos de cabeça quente, sempre são decisões erradas. Certo? Se nós contarmos os 10 segundos, aqueles que têm um temperamento um pouco mais hostil, um pouco mais enérgico, vamos dizer assim, conta até 10, 20, 50, faz a tabuada, vai contando, entendeu? Sai de perto, vai dar uma volta, como aqueles memes que a gente vê na internet, que o camarada ligou com a esposa, saiu para andar e andou 400 km, até esfriar a cabeça. Já viu esses memes, né? É mais ou menos isso, irmão. Não toma a iniciativa da impulsividade. Entendeu? Esfria a cabeça, não age na força do momento. Porque, infelizmente, há histórias terríveis de pessoas crentes que tomaram decisões erradas e tiveram que ser punidas, inclusive com o rigor da lei, por conta dessas decisões erradas. Isso envolve violência doméstica, isso envolve pessoas que acabam se envolvendo em acidentes de trânsito, crentes, inclusive, por conta de não controlar o temperamento ali no momento. Pessoas perderam o emprego porque não sabem engolir cedo e já respondendo a mesma atacada do chefe. Isso tudo tem a ver com essa impulsividade. Bem? Terceiro ponto aqui.
para nós partirmos para a parte final do texto. Tomar decisões no calor do momento. Eu acabei citando aqui, né? Quase sempre leva a consequências desastrosas. Que o coração irado ele não raciocina, ele só reage. Então a Bíblia nos alerta, né? Nós falamos: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26 fala sobre isso. De que maneira esse comportamento de Davi aponta para Cristo? Nós vamos tirar essa segunda lição agora. Cumprimento em Cristo. Davi representa uma humanidade que foi redimida pelo Senhor, mas que ainda falha. Somos nós. Nós aqui. Todos nós que estamos aqui fomos redimidos pelo Senhor. Mas nós continuamos falhando. Nós erramos. Todos os dias nós erramos. Certo? Mesmo o homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, ele caiu na armadilha da ira. Em contraste, Cristo, ele é o servo perfeito. Percebe? Mesmo Davi não é um servo perfeito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, nós lemos que, quando insultado, falando acerca da pessoa de Cristo, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Falando acerca da pessoa de Cristo. Ele não tomou a espada contra os que o prenderam, mas a cruz sobre os seus ombros. Percebe? Ele não revidou. Segundo o cumprimento em Cristo, aonde Davi planejou um massacre por causa de uma ofensa, Cristo ofereceu perdão até para aqueles que o crucificaram. Nós vamos perceber Cristo no momento da sua crucificação em Lucas capítulo 23, versículo 34, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós vamos encontrar Cristo perdoando aqueles que estavam crucificando naquele momento, não querendo devolver na mesma momento. E Ele é Deus que tinha o poder de dizimar todos aqueles que estavam ali pelo poder da sua palavra. Mas Ele pediu para que o Pai não os condenasse. Sem Cristo, a ira, ela toma conta. Com Cristo, nós aprendemos a responder com mansidão, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20, fala sobre esse texto. Avançando para o terceiro ponto e conclusão da nossa leitura, vamos ler agora o capítulo 25, dos versículos 18 ao 20, que nós deixamos aqui, pulamos para o versículo 22, né? Vamos ler os versículos 18 ao 20, diz assim: agora o lado de Abigail, tem um coração semelhante ao coração de Cristo, terceira parte da administração. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os bois sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Depois nós tivemos um monólogo que eu já acabei de ler aqui, o versículo 21 e 22 com vocês, e aí nós temos a resposta de Abigail, que vai do versículo 23, e nós leremos até o versículo 31 agora. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés, e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E, agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor.
E agora, este é o presente que eu trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja dado aos moços que servem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para te procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe de Israel, então o meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração. O sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo, e quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Somente até aqui. A leitura subsequente nós leremos para o Senhor der mais uma oportunidade. É um outro tema de uma outra leitura. Mas nós temos aqui uma Abigail, uma serva do Senhor, se dobrando diante de Davi. Então, antes mesmo de encontrar Davi, no versículos 18 ao 20, que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Abigail, ela toma uma decisão rápida e uma decisão sábia. Ela prepara uma generosa oferta de alimentos e vai ao encontro dele. Enquanto Nabal fecha a mão e o coração, Abigail abre a mão de tudo o que tem para salvar a sua casa. Esse é o princípio da mulher sábia. Percebe? Ela abriu mão de tudo. A vida dela estava em risco, como a de toda a sua casa. E nós vamos perceber aqui, antes de avançar, esse aqui por curiosidade eu fui pesquisar, nós temos uma quantidade de alimentos que é descrita no versículo 18, onde ele fala sobre 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados. Essa quantidade de alimento era, segundo o regimento da sociedade local, era uma oferta padrão que deveria ser enviada àqueles que guardavam o rebanho. Então, essa mulher, ela não tomou uma decisão totalmente arbitrária de tirar os bens da sua casa e dar a Davi. Ela simplesmente cumpriu o que a lei descrevia que deveria ser cumprido. Você percebe nessa oferta qual era o tamanho da ingratidão de Nabal? Ele deixou de fazer simplesmente o que era certo. A lei determinava que se fizesse assim. Não foi ela que teve a brilhante ideia de dar essas quantidades de uma maneira totalmente aleatória. Era assim que se descrevia. Na lei de Moisés já tinha prescrição de acolher os seus próprios irmãos, os patrícios. Sim. Em necessidade, era obrigação do judeu atender o seu irmão. Exatamente. Então, era a questão de cuidar do irmão era uma obrigação cultural entre aqueles que eram os israelitas, os hebreus daquele tempo. Então, esta provisão de alimentos, dada a quantidade e o tamanho do exército de Davi, que era de 600 homens, era uma quantidade padrão, daria para talvez poucos dias ali de provisão. Não era uma oferta muito extravagante. Mas, quando a pessoa não tem o coração do Senhor, ela deixa de fazer até mesmo aquilo que é óbvio, aquilo que é certo, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. E quantas pessoas, às vezes ímpias, e alguns nós podemos incluir crentes aqui também nessa história, às vezes são tão apegados aos seus bens que têm dificuldade de repartir aquilo que é honesto. Uma oferta que é justa. Ninguém está requerendo uma quantidade ou um valor exorbitante. Mas você percebe, às vezes, o irmão ou a pessoa passando necessidade, você retrai. Por quê? A riqueza ou a falta de confiança no Senhor, de que o Senhor há de prover o necessário da sua vida, porque você tem medo que vai faltar, que o Senhor não vai suprir. Mas o Senhor é quem supre, nós não temos que ter essa preocupação. E aí você segura a mão e não abençoa o necessitado. Significa que o seu amor está nas coisas, não está no irmão, não está na pessoa necessitada. Percebe? Isso mostra um pouco de onde está o nosso coração.
Versículos 23 e 24, avançando aqui. Ao encontrar Davi, ela desce do jumento e prostra-se diante dele, e ela, olha o tamanho da sabedoria dessa mulher, ela assume a culpa da situação, de toda aquela situação da resposta de Nabal, quando ela responde: ah, meu senhor, a minha culpa seja sobre mim. A culpa não era dela, ela nem participou da situação. Mas ela, sabendo todo o mal, ela absorveu a culpa da sua casa para que toda a sua casa seja preservada. Ela não havia ofendido Davi, mas ela intercede em favor de Nabal e de sua casa. E aí ela fala com sabedoria. Ela reconhece a insensatez de Davi, de Nabal, no versículo 25, né? Quando ela usa a expressão: não me deis ouvidos, ou seja, ignore o que ele disse. A partir de agora vale o que eu estou falando. Suplica que Davi não manche as suas mãos com sangue inocente, nessa leitura que nós fizemos, e ela pede perdão. E ela lembra que Davi luta as batalhas do Senhor. Essa batalha de ir lá e acabar com a casa de Nabal não era uma batalha do Senhor, era uma vingança do coração de Davi. Não era Deus que estava determinando aquilo. Percebe? Irmãos, quantas vezes nós lutamos batalhas que não foi o Senhor quem nos deu elas? Percebe? Quantos de nós temos batalhas na nossa mente, batalhas no nosso orgulho, batalhas que nós escolhemos entrar nelas, que não foram proporcionadas pelo Senhor? E essas batalhas normalmente trarão mais problemas para a nossa vida. Percebe? Então, irmãos, até a batalha nós temos que pedir discernimento, direção do Senhor pela palavra, para saber se essa batalha é uma batalha que o Senhor está nos proporcionando para nós nos amadurecermos, sermos um pouco mais parecidos com Ele, ou se essa batalha é a gente que está arrumando essa batalha, porque a gente não, como diz o ditado, não engole o orgulho e leva ele para casa. A gente quer resolver a situação ali mesmo. São batalhas que nós arrumamos. E aí, continuando aqui, Abigail, nos versículos 29 ao 31, ela acaba por profetizar nesse trecho aqui. Ela lembra a Davi que Deus colocará Davi como príncipe em Israel. Percebe que quando a pessoa está ofuscada pela ira, ofuscada pela situação, ela se esquece de até qual é o chamado do Senhor para a vida dela. Ela se esquece de que ela é serva de Deus, que o Senhor chamou ela para algo, e ela como se as coisas se escurecessem em volta, e a única determinação é cumprir aquele ódio do coração dela. Então, irmãos, quando a nossa lucidez ela se afasta, nós nos esquecemos de quem nós somos em Cristo e de qual é o nosso chamado no Senhor, para que nós não venhamos olhar para essas coisas secundárias, nós mantemos o foco na nossa caminhada no Senhor e não nos nossos sentimentos. Nossos sentimentos nos afastam de Deus. Isso é uma situação que nós temos que, se for possível, escrever, relembrar, colocar nos umbrais da porta, como diz lá em Deuteronômio, não se esquecer disso. Os nossos sentimentos, eles são enganosos. Os nossos sentimentos, eles devem ser governados pela nossa razão, e a nossa razão deve estar nas Escrituras. Quando nós colocamos a nossa razão nas Escrituras, todos os nossos sentimentos são governados pelas Escrituras, e não por aquilo que nós estamos sentindo no momento. Então, continuando aqui, ela pede que quando esse dia chegar, quando Davi for colocado como príncipe em Israel, que ele não tenha na sua consciência ali o peso de um sangue derramado pela vingança, de uma morte que poderia ter sido evitada. Olha, agora eu sou príncipe, mas precisava ter matado aquele homem? O que era aquele homem diante de um rei que ser proporcional? Percebe? Isso é uma lição para nós também. Muitas vezes a gente perde ou tropeça na nossa caminhada por coisas que diante do reino do Senhor não simbolizam nada ali. Você perder a paz, perder o seu sono por coisas pequenas, por um ímpio que te ofendeu, às vezes de uma maneira que você nem sabe quem ele é. Você deve orar pela salvação daquela pessoa. E às vezes a gente gasta tempo, perde o sono, remoe aquilo, não libera o perdão. E aí isso atrasa a nossa caminhada no Senhor. E nós vemos aqui, pelo menos 4 características de um coração semelhante ao de Cristo, que nós vamos perceber na vida de Abigail. O primeiro, um coração humilde. Ela não olha para si mesma, mas ela se coloca numa condição de serva.
Versículo 23 fala isso. Então, a primeira característica é a humildade. Segunda característica, uma característica de intercessora. Ela assume a culpa que não era sua para livrar os outros, no versículo 24. Então, ela não somente intercede, como ela assume toda a culpa do seu marido. Terceira característica, pacificadora. Ela trabalha pela reconciliação. Ela não vai jogar lenha na fogueira. Isso mesmo, Davi, vai lá, mata ele, né? Ela não vai jogar lenha na fogueira. Ela vai apaziguar a situação. Percebe que a mulher sabe, quando ela percebe que o seu marido está fora de controle, ela não tem que pegar a faca na cozinha, colocar para trás e ficar escondida. Na hora que ele vier, eu pego. Tipo assim. Não. Ela tem que ser pacificadora. O que é? É deixar a poeira baixar e, se é um ímpio, você chamar ele à razão, orar por ele. Se é um crente, dá uma chacoalhada, fala, meu, o que está acontecendo? Chama ele no canto. Fala, olha, vem cá, vamos orar ao Senhor. Acalma os seus ânimos, vamos dobrar o joelho. A palavra de Deus nos orienta por um outro caminho. Não é a mulher, como diz o ditado, entrar na pilha do marido. É a mulher saber que é o momento de tirar o pé e deixar a poeira baixar. E aí, ambos vão buscar o Senhor juntos. Vai chamar o marido à razão. Normalmente acontece que o marido às vezes perde a paciência. Tem um oposto também, né, irmão? Acontece o contrário disso que eu disse também. Às vezes a mulher é que perdeu a noção e o marido tem que chamar de volta. Tem os dois lados da história. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes todo mundo olha o lado do marido que perdeu a paciência, mas tem a mulher que perdeu a paciência também. Então também tem um outro lado da história. Então o remédio é sempre o mesmo. Deixa a poeira baixar e chama de volta para orar. Vamos trazer aqui os fatos, a razão primeiro, vamos buscar o Senhor e vamos ver o que a Escritura nos ensina nesse sentido. Amém? Terceiro, o quarto ponto, esse tempo da pacificadora. Cheia de fé. Ela enxerga o plano de Deus na vida de Davi. Davi era rei aqui? Não. Mas ela sabia que Davi seria rei. Ela conseguia enxergar o plano de Deus na vida de Davi, quando ele mesmo não conseguia mais enxergar o plano de Deus em si mesmo. A pessoa fica tão tomada pelo sentimento que ela não enxerga o plano de Deus na vida dela. E muitas vezes o Senhor permite que pessoas que estão à nossa volta nos chamem de volta à razão. Nós devemos nos lembrar de quem nós somos em Cristo, da que é que o Senhor nos chamou. E aí nós temos aqui pelo menos 3 aplicações, antes de nós avançarmos para o cumprimento em Cristo. Muitas vezes, na família, quantas vezes o Senhor nos chama para sermos como Abigail? Nós somos pacificadores, mesmo que a maioria das vezes nós não somos os culpados do conflito. Percebe? A grande maioria das vezes o circo está pegando fogo, você não tem nada a ver com a situação, mas é você quem tem que tomar a iniciativa de chamar todos de volta à razão. Seja o marido, seja a esposa, seja o filho, principalmente quem tem adolescente em casa. Adolescente tem a mania de querer se revoltar com as coisas óbvias, às vezes, com coisas de obrigações. Então você tem que deixar a poeira baixar, chamar de volta, falar com voz mansa. Não é começar a gritar na mesma moeda, devolver, é baixar a poeira. Vamos orar, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Percebe? E eu falo porque, você tem a questão da adolescência, que é um momento em que os sentimentos eles são muito uma gangorra de emoções. Uma hora a pessoa está gritando, outra hora a pessoa está chorando. E isso é natural, faz parte do ser humano. E Deus permitiu esse tipo de situação com todos nós, para que nós aprendêssemos a controlar os nossos temperamentos. E isso deve ser feito pela palavra. Não existe família perfeita. Existe uma família que é conduzida pela palavra de Deus. Amém? Todas as famílias têm problemas. Não existe filho perfeito, filha perfeita, mas todos eles devem ser chamados às Escrituras. E a tarefa de chamar as Escrituras é, primeiro, começando pelo cabeça da sua família, pelo pai. Se você não faz isso, se arrependa hoje e comece a fazer isso agora. Se você não faz, dê ouvido à sua esposa, porque ela está fazendo algo que vocês não estão fazendo. Ela enxergou um vácuo de necessidade, você não está cumprindo, a sua esposa tomou a dianteira. E ela talvez esteja segurando a casa porque você está sendo omisso.
Então ouça também a sua esposa. Não simplesmente seja arrogante a ponto de não perceber e ouvir as palavras da sua esposa, porque ela está enxergando coisas que você está certo e você não está vendo. Então nós temos que ter a humildade e a autoridade de enxergar e entender isso também. Percebe? A Bíblia, irmãos, ela bate para todo lado, ninguém escapa aqui. É o homem que tem que ser tratado, é a mulher que tem que ser tratada, é o filho que tem que ser tratado, todo mundo tem que ser tratado pela palavra aqui. Ninguém passa para aqui, começa por mim, tá? Não estou dizendo que eu vivo tudo isso também não, tá? Estou aprendendo do Senhor também. Mas todos nós, o chamado do Senhor é nos voltarmos para o que a palavra dele está nos falando nesta manhã. Então, o Senhor nos chama para sermos como Abigail. Vamos chamar de volta a situação do controle, amém? Segundo ponto, na igreja, agora no nosso contexto aqui, precisamos de irmãos e irmãs que intercedam, que se coloquem na brecha quando a ira ou o pecado ameaçam a comunhão. O pecado e a ira, irmãos, inclusive motivos de divisões dentro da igreja. Quantas pessoas não dividiram igrejas por um entendimento diferente em questões doutrinárias? E estou falando de entendimentos secundários. Não estou falando de doutrinas fundamentais, que é óbvio, que aí a pessoa tem que ser tratada conforme a palavra. Mas de coisas secundárias, por questão de usos e costumes, ou porque a pessoa ela não consegue enxergar aquele que está ao seu lado como um filho de Deus e acaba sendo arrogante, destratando, evitando a comunhão porque a outra pessoa é uma pessoa difícil. Mas todos nós que estamos aqui, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui e não em outro lugar, porque nós temos que se deixar ser tratados pelas pessoas que estão aqui. Temos que lidar com o outro e temos que se deixar ser tratados pelo outro. Então há um motivo de o Senhor nos permitir nós todos estarmos aqui, porque nós precisamos uns dos outros aqui. O Senhor sempre tem algo que o irmão vai ensinar para mim e eu vou ensinar para ele. E o nome do Senhor será glorificado nessa situação. Amém? Terceiro ponto, na sociedade. E quando eu falo sociedade é das portas para fora aqui. Um coração de Abigail não responde com violência, mas com graça e com sabedoria. Então, irmãos, quando você for destratado na escola, for destratado no trabalho, for destratado entre os familiares, qual é o chamado do Senhor para nós? Apaziguar, deixa a poeira baixar, deixa falar, ora, se reconcilie, se retrate. É esse o chamado do Senhor para nós. Nós engolirmos o nosso orgulho. Então, um coração semelhante ao de Cristo é aquele que se prefere humilhar para se salvar, em vez de buscar a razão para vencer. Percebe? Como que Abigail é uma figura de Cristo aqui nesse episódio? Primeiro, ela assume a culpa que não era dela. Cristo carregou as nossas culpas sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todas as nossas iniquidades se recaíram em Cristo. Ele assumiu uma culpa que não era dele, era nossa. E nós devemos ter o mesmo comportamento que Cristo Jesus teve. Segundo, o Senhor Jesus, ele intercede diante do ofendido. Cristo é o nosso intercessor diante do Pai. Romanos 8,34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Ele está intercedendo por nós hoje. E nós devemos interceder por aqueles que estão fracos, ter o mesmo comportamento de Cristo. Terceiro, apazigua a ira de Davi. Cristo é quem apazigua a justa ira de Deus contra o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É Cristo quem apazigua a ira de Deus com o seu sangue que foi derramado por nós. Senão todos nós merecíamos ser condenados, merecíamos
todos nós sofremos a ira de Deus. E quarto e último ponto, ela oferece generosamente alimentos e presentes, ou seja, Cristo, ele oferece a si mesmo que ele é o pão da vida. João 6,35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Da mesma maneira que os alimentos foram oferecidos, Cristo oferece-se a si mesmo por nós. E Abigail aponta para o Evangelho. Só em Cristo o coração humano ele pode ser reconciliado e ele pode ser transformado. Não há outro meio do coração do homem ser transformado a não ser por meio de Cristo. Esse é um caminho. Abigail mostra que um coração semelhante a Cristo, ele é humilde, intercessor, pacífico, cheio de fé. É um comportamento natural daquele que é salvo. Ela salvou a sua casa da destruição. Mais do que isso, ela salvou Davi de cometer um pecado que mancharia toda a sua história. Como é que nós leríamos a história de Davi após ele ter matado pessoas inocentes por conta da sua ira contra um homem que era um ímpio, Nabal? Será que ele era um homem segundo o coração de Deus? Seria um homem segundo o coração de Deus com esta mancha na sua vida? Muito possivelmente não. Então, o que nos guarda de nós termos um coração diante de Deus não são os nossos atos, mas é a misericórdia de Deus. Percebe? É sempre o Senhor que intercede por nós. Como houve essa intercessão por Davi. Assim também, Cristo, ele salva a nós e transforma o nosso coração para sermos instrumentos de paz e graça nesse mundo. Então, concluindo agora a nossa ministração. 3 corações são descritos nesse sermão, fazendo um resumo. Nabal, um coração ímpio, que ele era arrogante, ingrato e egoísta, representando essas 3 características. Segundo, Davi, um coração de um servo, mas dominado pela ira, sendo reativo, impulsivo e vingativo. Esse é o segundo ponto que nós tratamos. Terceiro ponto, Abigail, um coração semelhante ao de Cristo, sendo humilde, intercessor, pacificador e cheio de fé. Esse é um resumo do que foi falado aqui nesta manhã. A pergunta que o texto nos deixa e que eu fiz no começo da administração é: qual é desses corações que tem governado a nossa vida? É uma reflexão para nós levarmos para casa, para nós meditarmos durante a semana, para relembrarmos como o Senhor nos permitiu nas reuniões de oração que nós temos nos lares. Assim, o coração de Abigail, ele aponta para Cristo que transforma corações endurecidos. Ela tomou sobre si a culpa de Nabal, como Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Ela intercedeu diante da ira de Davi, Cristo intercede diante da ira de Deus. Ela trouxe pão, vinho e sustento. Cristo é o pão da vida e a água viva. Ela salvou a casa de Nabal. Cristo salva a nossa alma e nos dá a vida eterna. Certo? Talvez hoje nós percebamos que há em nós um pouco de Nabal, um pouco de ingratidão, um pouco de arrogância, um pouco de egoísmo. Ou talvez percebamos que também há em nós muito de Davi, ira, impulsividade, desejo de vingança. A boa notícia é que Jesus está aqui para transformar os nossos corações semelhantes ao dele, como o coração de Abigail. Amém. E a última leitura, eu gostaria de ler esta passagem para encerrar. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Alguns irmãos talvez saibam decorar essa passagem, mas fazendo uma leitura simples, eu vou esperar os irmãos encontrarem, tem vários irmãos procurando. Ezequiel 36, 26. Diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Amém? Que o Senhor todos os dias continue nos moldando para sermos um pouco mais parecidos com Ele.
e que o nosso coração seja um reflexo do coração de Deus. Amém? Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana.